Bom, eu já falei sobre essa palavra, eu creio que há uns 2 anos atrás, e eu descobri, um fator que eu não sabia, eu descobri que a ovelha tem 4 estômagos, né? E ela é um animal ruminante. Então significa que ela come muito, mas ela fica o tempo todo voltando, que nem a vaca, né? O que significa isso? Você tem que estar sempre voltando nos assuntos. Eu prego algo hoje, daqui a alguns dias, semanas ou meses, você vai esquecer desse assunto. Então, às vezes, eu tenho que voltar e trazer esse assunto de novo. Ou seja, você tem que, regurgitar ele. Para quê? Até você extrair o máximo possível da mensagem, tá? Então, como o culto de quinta, ele é um culto visando treinar vocês. Então, vamos falar mais uma vez da diferença entre dons, entre unção, autoridade e poder. Se você aprender isso estiver claro na sua mente, vai ficar muito mais fácil para você distinguir o que Deus está fazendo na sua vida, como Deus está te usando. Amém? Todo discípulo do Senhor Jesus deve ser um instrumento em sua mão. Ele disponibilizou tesouros espirituais para a realização da sua obra. Quando entendemos eles, usufruímos melhor. Eu vou falar de uma forma simples o que significa essa aplicação. Então eu quero que vocês imaginem um carro. Toda a nossa pregação vai girar em torno de um automóvel, tá? Um carro, uma moto, né? Você pensa na moto, tá? Para ficar fácil. Então, carro, ônibus, aquilo que você mais gosta, né? Caminhonete, né? Eu sou carrinho baixo, né? Ela já é caminhonete. Então, você entende? Então, cada um pense naquilo só para visualizar e fixar. Ele tem um propósito do quê? Os veículos de locomoção. Todo veículo vai te levar a algum lugar, certo? O propósito dele é te locomover. Senão você teria que andar a pé. Imagina você ter que ir no centro a pé. Eu falo, meu Deus, se eu tiver que resolver um trem no centro, só daqui a 30 dias que eu vou lá. Porque imagina você andar 6 km, 7 km. Aí você tem o carro, liga, bota um arzinho, um sonzinho, né? For moto, né? Vai torando ali o corredor. Ou seja, cada um vai do jeito que entende melhor. Mas o propósito é esse. Então, para facilitar o entendimento das coisas espirituais, eu creio que o automóvel, ou um veículo em si, ele é uma das melhores maneiras que você possa entender como funciona. Disse-lhe o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele disse que você tem que ir como discípulo, falar do evangelho de Jesus Cristo para uma pessoa, para 10 pessoas, para uma multidão. Nós sabemos que o id, na mão de um evangelista, ele é muito mais fácil. Na mão minha, que sou um pastor, é muito mais difícil. Mas eu falo id de alguma forma, eu pratico de alguma forma. O evangelista tem muito mais facilidade do que eu. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que anunciar as boas novas do evangelho do reino, né, para todo mundo. E ele diz: quando eu pregar o evangelho, essa pessoa pode crer ou não. Se ela crer, então ela vai ser batizada. Então, o ato de crer culmina no batismo. Isso significará que ela foi salva, né? Mas se ela não crer, automaticamente ela não é batizada. Eu não preciso nem falar sobre isso. Então ela já está no caminho da condenação. Lembrando que nós não seremos condenados ou salvos, né, por atitudes nossas. Ninguém vai ser condenado por causa de pecado. A nossa condenação será porque rejeitamos a salvação que o Pai deu no seu Filho. Quem rejeitar a Jesus Cristo, essa é a condenação. Rejeitou Jesus. Jesus foi pregado e rejeitou. Não quis saber de Jesus. Não se arrependeu. Porque quando Jesus vem, ele vai confrontar o seu pecado. Ele vai confrontar a sua iniquidade. Não quis saber do Senhor Jesus,
então você está condenado. E agora que você creu e foi batizado, ele está dizendo o seguinte, porque é o seguinte, por que ele fala sinais? Eu não sei se você lê o Evangelho, você vai ver os judeus o tempo todo falando para Jesus assim, ó, que sinal o Senhor nos dá? Que sinal? Qual é o sinal? Qual é o sinal? Porque o judeu, ele precisa de sinal. Por isso que Jesus fala, então eu já estou dando sinais para vocês. Quais serão? Vocês vão expulsar demônios pelo meu nome. Vocês vão falar novas línguas, ou seja, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e eu vou dar uma linguagem de oração para vocês. Vocês vão pegar em serpentes, vocês vão lidar com situações ruins, situações de Satanás, de pessoas perversas, ou seja, mas você vai triunfar em todas essas situações. Se derem algo para beber, se você beber algo mortífero, se derem uma vacina, essa vacina estiver bichada, fica tranquilo, não vai te fazer dano algum. Vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quantas pessoas você já impôs a mão e essa pessoa já foi curada? Fala, bispo, até agora ninguém foi curado com a minha oração, então vai mudar isso hoje. Hoje vai mudar esse negócio. Você está entendendo? Você vai, é discípulo. Ele falou, é sinal. Você não é discípulo. Quem é discípulo de Jesus? É sinal, tem que seguir você. Lógico, uns opera muito mais por causa do chamado, tá? Mas todos uma hora vai orar por alguém e essa pessoa vai receber uma cura. Isso é normal. Para todo discípulo isso é normal. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso é 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons, no plural, de curar. São vários dons, porque são vários problemas, várias doenças. Por isso você vai ver uma pessoa orando por dor de cabeça, mas não consegue orar por coluna. Você vai ver uma pessoa orando por coluna, mas não consegue orar por cabeça. São dons, são vários. Aqui, só os dons de cura é uma infinidade. Se eu não me engano, existe mais de 9.000 doenças catalogadas pela OMS. Então, quantos dons de cura tem? Pelo menos 9.000. São 9 os dons do Espírito? É muito dom, né? Você concorda comigo? De uma forma genérica, são 9, né? A outro, operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Interpretação é diferente de tradução. Só aí você já aprende muita coisa. Interpretação significa que uma mesma língua tem vários significados. Se fosse tradução, o labachúria era uma coisa só. Mas quando a pessoa fica falando várias vezes a mesma palavra, ela está dizendo várias coisas no Espírito. Porque é a interpretação. É o código que Deus estabeleceu, uma linguagem sua para com Deus. Então, entenda isso. É interpretação e não tradução. Guarda isso na sua cabeça. Então, se você vê uma pessoa que fala só 3 palavras em línguas, eu te garanto, essa pessoa está falando muita coisa com Deus. Muita coisa com Deus, tá? Lembra do Mene, Mene, Tekel, Parsim? Lembra quando foi escrito lá na parede do Daniel? Mene, Mene, Tekel, Parsim? Qual que era a interpretação? Não tradução, qual era a interpretação? Pesado foste o teu reino na balança. Foste achado em falta, o reino será tirado de ti. Ué, e o Mene, Mene? Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Estou te provando biblicamente que a interpretação ela é algo sobrenatural. As mesmas palavras têm significações diferentes no reino do Espírito.
Por isso você fala 3, 4 palavrinhas, fica tranquilo, continua falando até Deus te liberar um novo vocabulário. Não pense você que só para você falar 1, 2 ou 3, ou às vezes você não fala nada, você só geme. Você não viu aquela pessoa que às vezes ela fica assim, aí você fala, ixi. A Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Que os gemidos do Espírito são intercessões a Deus. Que o Espírito com gemidos inexprimíveis intercede. Então, meu filho, você não sabe. Então, assim, nem queira saber. Se Deus não te deu esse dom que é a interpretação, não questione. Não questione, tá? Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. O que ele está dizendo? Existem vários dons, mas quem opera tudo isso é o Espírito Santo. Então, o dom é uma ferramenta que Deus dá para você. E uma vez que Deus dá para você, Deus não tira, Deus não toma de volta. Os dons de Deus, a vocação de Deus é irrevogável, é sem arrependimento. Mas por que antes eu profetizava e hoje eu não profetizo mais? Por que antes eu falava em línguas e hoje eu não falo mais? Sabe por quê? Porque em algum momento você deixou de crer. Talvez por um pecado, por uma iniquidade, e você achou que Deus não te usa mais. Como resolver? Peça perdão. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. E fala, Deus, eis-me aqui, pode me encher, quero voltar. E você vai voltar. Você criou esse bloqueio em você, não foi Deus. Você mesmo. Quantas verdades, né? Já está tendo muita libertação essa noite, amém? Muitas verdades sendo faladas, amém? Imagine agora que você tem o veículo e agora precisamos entender como ele funciona para operá-lo. Precisamos de conhecimento, ser capacitados e assim aprender a dirigir. Seria comparado a receber a unção. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. 1 João 2,27. Aqui está se referindo à pessoa do Espírito Santo. A própria unção de Deus é o Espírito Santo em nós. Por isso que todos nós somos sacerdotes. Nós somos ungidos com o próprio Espírito Santo. Você nunca parou para pensar nisso? O Espírito do Senhor é sobre mim, Isaías 61, sobre quem Cristo, nós somos o quê? Corpo de Cristo. Se o óleo está na cabeça, está no corpo inteiro. Por isso que eu e você somos cheios do Espírito Santo. Nós somos ungidos não com óleo de mirra, mas com a própria pessoa bendita do Espírito Santo. Quando? Quando você creu. No exato momento que você entregou sua vida para Jesus, veio Deus e te ungiu com o próprio Espírito para habitar para sempre com você. Nunca mais ele vai sair, só se você cortar contato. Porque diz a palavra, não entristeçais o Espírito Santo. Então quem corta a comunicação é ele? Diga, sou eu. Sou eu quem corta a comunicação. Nunca, jamais o Pai. Mais verdade sendo liberta, trazendo a libertação para a gente, amém? Irmãos, deixa eu te dizer. Deus, quando Ele te chamou, Ele sabia que você era um pecador, que você era uma pecadora. Ele sabia de tudo. Ele sabia o dia que você ia tomar prumo. Ele sabia o dia que você ia criar vergonha na sua cara, ia falar, hoje eu sirvo Deus. E mesmo assim você não ia servir. As escapadinhas que você ia dar, as coisas erradas que você ia fazer. Deus sabia de tudo. E mesmo assim, Ele morreu naquela cruz por você. Ele pagou um preço por você. Você é precioso, você é preciosa para Ele. Por isso, nunca renegue esse relacionamento. Porque todo mundo pode te trair, mas Ele jamais te trairá. Agora nós sim, assim como Judas, podemos trair Ele. Então o que é unção? Unção é uma capacitação, ou seja,
vem o Espírito em você para te capacitar, te ensinar. O quê? Tudo. Não é só coisa da igreja não, tá? O Espírito Santo, ele te ensina tudo. Quer aprender a ler? Pede para o Espírito Santo que te ensina. Quer aprender a dirigir? Pede para o Espírito Santo que te ensina. Quer ser um melhor trabalhador lá no seu serviço? Pede para o Espírito Santo que te ensina. Não sabe limpar a casa? Não sabe lavar vasilha? Pede para o Espírito Santo que te ensina. Não sabe fazer comida? Pede para o Espírito Santo que te ensina. Eu estou falando sério, gente. A unção que você recebeu dele fica em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina o quê? O quê? Todas as... Ué, eu estou mentindo para vocês? Ele ensina tudo, gente. Já imaginou? Ah, você quer dizer que na hora da prova eu vou pedir para ele me ajudar e ele vai me ajudar? Se você estudou, ele vai te ajudar. Não estudou, ele não passa a cola não. Ele vai dizer para você o seguinte: se tivesse estudado, eu poderia lembrar você, mas você não estudou. Não confunda uma coisa com a outra. Então tudo que você passa é uma preparação para ele te capacitar. Tribulações, tempestades, situações adversas, essa pandemia, tudo que a gente cerca, tudo isso é para nos capacitar. Eu posso dizer para você que há pelo menos 3 níveis de unção na vida dos discípulos do Senhor. Primeiro nível, a de filho. Quando você recebe no exato momento que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. O segundo nível já é um nível de liderança. Quando você começa a dar um passo maior, Deus começa a te chamar para começar a cuidar de coisas ou pessoas dentro da casa de oração ou dentro de um segmento do reino dele. O terceiro nível já é um nível mais sacerdotal. É quando Deus ele chama você, para você exercer. Aqui eu coloquei a igreja local porque é o lugar final, O lugar final do reino é a congregação. Mas no reino, lembra-se que nós temos 5 ministérios. Efésios 4:11. Um apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastor e outro mestre e doutor. Então, quando você vai para o terceiro nível, normalmente, entre o segundo nível e o terceiro nível, você entra para ministro do evangelho. Mas existem pessoas que não são ministras que já estão no terceiro nível de unção. Já é uma manifestação mais palpável. Como você sabe, não tem aquele irmãozinho que você olha assim e você fala assim: não tem cargo, não é nada na igreja, mas ele chega, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, você já arrepia dos pés à cabeça. Fala, esse aí tem vida com Deus. Já está num nível alto de unção, já está num nível alto da presença com o Espírito Santo. Pode acontecer? Pode. Mas o padrão de Deus você vem, primeiro nível, você começa a desenvolver segundo nível, e você é levantado a ministro um terceiro nível, que você vai acessando coisas celestiais. Vamos ver isso na vida de Davi, só para você entender? Davi. O primeiro nível de unção de Davi foi quando Samuel, ele foi lá na casa de Davi. Saul estava reinando sobre Israel, Deus tinha rejeitado Saul. Aí Deus vira para Samuel e fala assim: vai lá na casa de Jessé e unge o filho dele, rei de Israel. Chega Samuel lá, ele fala: Jessé, chama seus filhos aí, que eu tenho uma palavra profética. Ele trouxe um e largou um lá longe, deixou um quieto. Ele olhou, ele já sabia o que ia fazer, ele viu o filho mais velho, falou: é esse. Assim como Saul, igualzinho Saul, a gente se engana, tá? Até profeta de alto nível se engana. Com a aparência, por amizade, por um calor do momento se engana. Ele olhou e falou: esse aqui. Deus falou assim: você vê a aparência, eu vejo o coração. Aí falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ele falou: ué, Jessé, e aí, filho? Tá faltando mais alguém não? Tá sim, meu filho Davi tá cuidando das ovelhas. Chama ele. Chamaram ele, recebeu a unção. Então, a partir daquele momento, o jovem Davi foi levantado rei de Israel. Dali,
até o reinado mesmo, até ele assumir todo Israel, cerca de 15, 20 anos. Da primeiro nível de unção até a unção real, que toda a nação de Israel reconheceu ele como rei. Mas Deus já tinha ungido ele rei, na primeira vez. Então isso aqui vai estar em 1 Samuel 16, 13. Um segundo nível de unção. Davi começa a batalhar, começa a vencer guerras, começa a ser conhecido. E aí vem, o povo, de Judá e fala para ele assim, governa sobre nós. E aí eles impõem as mãos sobre Davi, 2 Samuel 2,4, e levanta ele como rei de Judá. Passa um tempo, finalmente morre Saul, o pessoal chama ele e fala assim, governa sobre todo Israel. E aí vem de novo uma terceira unção, uma terceira imposição de mãos, e agora Davi é aclamado rei de todo Israel. Você entende? Davi começou como? Lá quietinho, no canto dele. Mas a primeira unção dele, eu não sei se você reparou, nesse primeiro nível de unção, qual foi a capacidade de Davi? Matar Golias. Todo o exército de Israel estava com medo de Golias. Quando Davi foi ungido no primeiro nível de unção, Davi foi capacitado pelo Espírito a vencer gigante. Então no primeiro nível que você está, você já tem autoridade para vencer e derrubar gigantes. Quem são os gigantes que estão na sua vida? É o vício? É a fraqueza? É a procrastinação? É a instabilidade? O que é? Você já está ungido para vencer ele, por que você não vence? Eu não sabia, você está sabendo hoje. Então hoje você vai se levantar e vai derrubar esse gigante em nome de Jesus, amém? Então veja, para cada situação, para cada nível, um tipo de prova. Então à medida que ele ia crescendo, ele ia rompendo, ia expandindo o governo dele, ia expandindo a influência. Por isso que às vezes o irmão vem para a igreja, aceita Jesus, ele vai ficar no banco. Mas aí ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, desenvolvendo, daqui a pouco ele se torna um líder de algo na igreja. A igreja começa a conhecer ele. E desenvolve, trabalha, daqui a pouco vem, e a igreja diz, agora você tem que ser um sacerdote, agora você tem que exercer o sacerdócio, então agora ele vai governar muito mais, vai ter muito mais abrangência, muito mais alcance no reino. Só para você entender, isso aqui é só um exemplo para te dar. Então veja, temos o veículo e sabemos dirigir. O que é dirigir? A unção. Você aprendeu a dirigir, você sabe dirigir. Mas aí eu te pergunto, você saber dirigir, você pode pegar um carro e sair andando? O que você precisa? De habilitação. Não é porque você sabe fazer algo que você está habilitado para fazer essa coisa. Por isso que às vezes você está aprendendo, você fala, eu poderia fazer, e a gente fala, calma, espera mais um pouco. Por quê? Porque Deus ainda está te dando o quê? A autoridade. A sua CNH é a autoridade. A autoridade e unção andam juntas. Deus te capacita e à medida que Ele capacita, você vai recebendo autoridade. Quando você expulsar o primeiro demônio, você vai aprender a ter autoridade sobre o demônio. Quando você orar pela primeira cura e ela acontecer, você vai começar a ter autoridade. Quando você passar uma prova de não ter o que comer, de não ter, às vezes eu mesmo já passei situações que eu emagreci 15 quilos, que Deus sabe que eu não faço dieta. Já emagreci 15 quilos por prova. Parava uma L200 da porta de casa trazendo uma cesta básica para mim. Eu olhava assim e falava, Deus, até quando? Meu pai vendia um chá para emagrecer. Eu não tomo chá. A vizinhança vinha falar assim, descobriu o seu segredo. E eu lá lavando a área da frente, falando, o que essa mulher está falando? Você está tomando chá do seu pai? Eu falava assim, meu Deus, eu não gosto dele de chá. Eu falei, procura ele está vendendo baratinho lá, já fazia até a propaganda. Mal sabia ela, porque eu não estava tendo o que comer. Quando eu estava tendo o que comer, era o quê? A gente tinha que comer pouco, fracionado, para durar no mês. Quando tinha um bife, era festa no céu. Assim como quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa. Quando tinha um ovinho, um bifinho, nós... Era uma celebração. Um ano assim. Você entende? Mas por eu passar por isso, hoje eu tenho autoridade para virar e falar para você, essa luta vai passar.
Você entendeu? Se eu nunca passasse por isso, eu viro para você e falo assim, essa luta vai passar. Se eu olhar bem para minha cara, você nem sabe, bispo, você tem carro, você não sei o quê, você tem trabalho, você nem sabe o que é isso. Eu falo, não, minha filha, você não conhece minha história, não. Você não sabe o que eu passei? Eu ia a pé para a igreja, andava 2, 3, 4 quilômetros, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar passe. Não podia sair com os jovens, porque quando eles saem, eles falavam assim, hoje eu só tenho R$50. Eu estou falando isso lá em 2000. Não sei se você lembra, R$50 dos anos 2000 era a compra da semana no mercado. Vai com R$50 hoje, não é a compra nem do dia. Você compra pão de queijo já foi. Só para você entender o que eu estou falando. Então a gente já passou por essas coisas. Eu sei que você também está passando. Mas por eu passar, eu comecei a ganhar o quê? Autoridade no assunto. Por isso que nós precisamos passar por situações adversas para vencê-las. Vou te contar um caso que está acontecendo. Quem aqui já ouviu falar numas 2 bandas de rock gospel, uma chamada Oficina G3? Quem já ouviu falar numa outra banda chamada Fruto Sagrado? É uma banda também de rock gospel bem conhecida lá de São Paulo. O Oficina se destacou muito mais. O que acontece? Lá nos anos 2000, com as 2 bandas, eles tiveram briga entre os membros. Tiveram brigas entre os membros e separaram. No caso do Fruto Sagrado, interromperam a banda, continuou com uma outra formação. No caso da Oficina, eles pegaram uma nova formação e seguiu, foi fazendo sucesso. Lembra que eu falei para vocês aqui que Deus trabalha por ciclos, e se você não vencer o ciclo que Deus estabeleceu, Deus vai fazer você voltar lá para o fundo da fila para você passar por ele de novo, até que você vença? Se demorar 10 anos para você passar por um ciclo e você não venceu, você reprovou, volta lá e vai mais 10 anos. Talvez pela sua experiência ser encurtado para 5 anos, 4 anos, dependendo do seu nível que você alcançou. O que você venceu está vencido, mas no que você reprovou você tem que passar e vencer. Amém? O que aconteceu com eles? Oficina G3. Tiveram um show, tiveram um encontro. O vocalista que saiu e o baterista que saiu, os dois saíram de uma forma não legal. Se encontraram, se acertaram, pediram perdão um ao outro, e agora nesse ano, da pandemia para cá, eles estão fazendo uma turnê com essa formação dos anos 2000, passando em todas as capitais, com esse baterista que tinha saído brigado e com o vocalista que seguiu uma carreira solo. Eles estão fazendo uma turnê em todas as capitais, com a formação de 20 anos atrás, cantando as músicas de 20 anos atrás. E o baterista conta, ele foi um dos que mais ficou magoados na época, ele fala o seguinte: Deus estava usando profetas para dizer o seguinte: eu vou dar uma chance para você fechar um ciclo na sua vida. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos olhos. Fruto Sagrado. A banda brigou. Cada um seguiu. Na pandemia, o mesmo rapaz que trabalha com a Oficina G3, ele também ama o Fruto Sagrado e começou a trabalhar. Aí ele começou a entrevistar os membros do Fruto Sagrado. Qual era o medo deles? O vocalista, que é um cara um pastor bem sério. E o pastor, depois de 15 anos, quis voltar a falar com os membros. Eles se reuniram, estão fazendo show em São Paulo. Depois de 15 anos. Até esses grandes ministérios que alcançam milhares de pessoas estão voltando para um ciclo. Imagina nós, os pequenininhos aqui. Deus é um Deus de uma coisa só. Seja para a Oficina G3, ou seja para mim, para você. Se você não vencer o ciclo da sua vida, você vai voltar. Mas Deus vai estar torcendo para você vencer. Ele vai estar falando: eu creio, acredite. Acredite, filho, eu estou com você. Você vai vencer, você vai romper. E quando você romper isso, um novo nível é liberado sobre você. O que é isso? Pode ser tanta coisa: dinheiro, às vezes um filho que você está querendo, às vezes uma porta que você está querendo, uma saúde, você está entendendo? Só de você vencer isso, você desata algo muito maior na sua vida. É sério, não é? É seríssimo isso. Mas graças a Deus que Ele nos dá a chance. Aproveite, Jesus está voltando. Uma hora o ciclo pode fechar e você ainda não ter tempo.
E isso pode comprometer a sua eternidade. Não pense você que na hora do arrebatamento, você vai ver o arrebatamento acontecer. Ô Jesus, me perdoa, lá na balada. Jesus vai falar assim, você vai ficar na grande tribulação. Vai ser assim a conversa. Eu estou falando porque Deus já me deu essa experiência em sonho. Nunca confessei tanto pecado em tão pouco tempo no sonho. E Deus falou, você vai ficar. Aí eu tomei uma posição, há mais de 10, 12 anos atrás, que me levou para o lugar que eu estou hoje. Uma posição que eu tomei há 10, 12, 13 anos atrás, me trouxe aqui agora. Se eu não tivesse tomado essa posição, eu estaria em outro lugar, talvez não estaria casado com a minha esposa, não teria os meus filhos e poderia estar com uma vida muito destruída. Você entende a diferença? Se posicionem. Eu sei que outras igrejas aí, essas pregações não tem mais, né? Se arrependa, se posicione, cria vergonha na sua cara e BCC prega a palavra de Deus, amém? Se você não gostar, se resolva com Deus. Eu só prego a palavra dele. A autoridade é a certificação celestial que você pode realizar a obra de Deus, não é reconhecida naturalmente. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. Lucas 19, 17. Então você tem que ser fiel no pouco, para Deus te dar o muito. Então, à medida que você for fiel no seu pouquinho, Deus vai te conferir autoridade. E uma vez que Ele der, é só você romper. É isso aqui, né? Eu trouxe isso aqui, ó, só para você entender. Isso aqui, você sabe, né? São as graduações do exército, né? Então, como ele começa? Ele vai crescendo, né? Vai crescendo. Nós temos os graduados, oficiais, subalternos, intermediários, superiores e os generais. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. O que quer dizer? Existe graduação no reino. Você quando vem para a obra, você quando aceita o Senhor Jesus, né? Você começa aqui, ó, como taifeiro segunda classe. Bem baixinho, mas aí você rompe, você obedece, o que o Espírito manda você faz, você coopera com a liderança, você vai fazendo tudo que Deus manda. Aí você vai, ó, aí você vira soldado, vai subindo, vira cabo, tal. E aí você vira subtenente. Mas aí você quer mais, você fala, eu posso mandar a prova que eu aguento. Falar, aguenta? Tá bom. E vai mais prova para você. E vai mais luta, mais situação adversa para você subir de nível na presença dele. Aí você vira aspirante, tenente, capitão. E aí, quando você menos esperar, você já está operando em níveis que já transcende a cidade que você mora. Ou você não conhece pregadores, que eles já não são nem da igreja local deles. Pessoas como Luciano Subirá, Luiz Hermínio. Como para esses homens nas igrejas que eles pastoreiam? Então eles já são o que, ó? Oficiais generais, eles já influenciam uma nação. Já imaginou Deus levantar você para influenciar uma nação? Comece aqui, ó, influenciando sua casa. Depois vai para o seu trabalho. Depois o seu bairro. Isso aqui, ó, essas graduações, não é para você afrontar pessoas não, tá? E para você impor liderança sobre pessoas. Isso aqui é para você vencer o Satanás e os seus demônios. Quanto mais autoridade você tem, mais acesso celestial você tem, mais armas espirituais você tem e mais você pode enfrentar as fortalezas do inimigo e destroná-las para vencer em todas as áreas da sua vida. Usando o exemplo do exército, imagine que o nível 1 de unção seja os graduados, a autoridade vai subindo, né? A segunda classe vai subindo, o nível 2 seja os oficiais, intermediários, né? E o nível 3, os oficiais generais. Só para ficar claro na sua mente. À medida que você vai avançando no reino, essa unção e essa autoridade vai expandindo. O que significa? A revelação do Espírito Santo na sua vida vai expandindo. Então veja, você tem um veículo, que é os
dons. O veículo é o que te move, é o que te leva. O dom é a ferramenta, é o que faz você levar a palavra, faz trazer os sinais de Deus na vida da pessoa. Então o seu carro é o dom, a sua moto é o dom. Como ela se manifesta? Num daqueles 9 dons que nós lemos lá. Agora você sabe dirigir, você tem um veículo, mas você não sabia dirigir, a unção te capacitou. Agora você está sabendo usar o dom, tal, está começando a aprender aqui, uma visão aqui, uma cura ali, uma profecia aqui, você está aprendendo ainda a lidar com isso. E aí o que acontece? Você vai vencendo as situações da vida e vai ganhando autoridade, você recebe a CNH, você tem um carro, você sabe dirigir e você recebe a habilitação. O que está faltando para você agora? Está faltando o combustível. Como que o carro ou a moto anda sem combustível? O que é isso? É o poder de Deus. Isso mesmo, precisamos da manifestação do poder de Deus na nossa vida para sermos testemunhas de Jesus Cristo. O poder é sentido de várias formas. Na hora do louvor ali, eu estava bem ali no canto, ali arrepiando dos pés à cabeça ali, uma presença gloriosa de Deus aqui neste lugar. Amém? Então como você sente? Arrepios, fraqueza, calor, frio, vento, uma brisa, choque, tremor, várias coisas. Quando o poder se manifesta em você, você sente várias coisas no seu corpo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Lembrando que os apóstolos, eles já ressuscitavam mortos antes da morte de Jesus. Eles já oravam pelos enfermos antes da morte de Jesus. Mas Jesus estava lá do lado, dando o poder para eles. Agora que Jesus sobe, tem que descer o Espírito para que haja um fluxo de poder permanente. Olha só algumas palavras sobre o poder. Salmo 119, 120. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Então veja, quando há uma presença de um Espírito bom ou mal, você sente a sua carne arrepiar. Isso é Jó 4,15. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel 10, do 8 ao 10. Quando o anjo se apresenta, quando o poder de Deus se manifesta na pessoa do anjo, Daniel ficou sem força. Não tem quando você olha com a pessoa, o que é isso? O poder de Deus desce e ela perde a força. Não sou eu, é o poder que se manifesta. O próprio Deus descendo com glória e com poder na vida daquela pessoa. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Pedro, esse é Atos 10:10, Pedro orando no terraço, Deus ia dar uma visão para ele pregar para Cornélio. Ele disse que nessa hora veio um arrebatamento de sentidos. É como se Pedro não tivesse mais acesso ao corpo dele. Imagina você estar no lugar e não estar. Por exemplo, quem aqui na hora da adoração ou na hora da oração sente como se estivesse flutuando? Você está assim, você abre o olho porque fala, eita, eu estou aqui, eu estou no céu, onde eu estou? É isso, arrebatamento. Você nem sabe se você está no lugar ou não. Deus, o poder, isso é o poder de Deus. Ora, pois, trazei-me um músico, Eliseu pedindo. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. O que quer dizer isso? Às vezes eu preciso de uma ajudinha. Por isso que nós na hora da busca bota uma música para te ajudar. Você acha que você vai conseguir buscar o poder de Deus num funk? Você vai ficar perturbado. Então nós colocamos um louvor para você se conectar com o Espírito, para você se abrir para o Espírito. E aí vem a mão do Senhor e pousa sobre você. A mão do Senhor é sinônimo do poder de Deus pousando sobre a pessoa.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Olha o poder de Deus operando para que a autoridade que Ele te deu funcione, principalmente na hora de você vencer as batalhas contra o inimigo. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que quer dizer isso? Eu subo aqui e começo a falar. Freud fala isso. Sócrates fala isso. Platão fala isso. Aí você fala, nossa, que pregador culto, né? Mas não tem unção nenhuma. Uns são, outros não são, não é assim que o pessoal fala aí fora? Mas olha o que ele continua falando. As minhas palavras, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo fala, eu prego debaixo de uma unção de Deus, eu prego debaixo de uma autoridade de Deus, eu prego debaixo da manifestação dos dons do Espírito, eu prego pelo poder do Espírito Santo. Mas eu estou cheio do poder do Espírito e do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Você precisa de poder de Deus para pregar, para anunciar, nem que for para um a um, tem que ser debaixo do poder, porque quem convence a pessoa não é você, não são seus argumentos, é a manifestação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas se você não busca Deus, como esse poder vai manifestar? Como? Por isso que nós fazemos esse momento na quinta, para que você seja revestido do poder de Deus. Esse é o propósito. Por isso que a gente tira uns 10, 15 minutos. A gente sai, impõe as mãos. Para quê? Para que haja esse revestimento. E aí? Aprendeu mais um pouquinho? Quem já sabia, relembrou. Quem não sabia, aprendeu. Mas entenda, Deus ele te deu dons para te capacitar a fazer a obra dele. Ele permite que você passe de determinadas situações para você ganhar autoridade no reino espiritual. É Ele quem te capacita. Ele, a sua própria pessoa, te cobre, te ungindo. Ele ainda continua derramando níveis e níveis de poder sobre você. Não interessa a sua idade. Você pode ter 1 ano, você pode ter 100 anos. Debaixo do poder de Deus, você faz coisas extraordinárias. Debaixo do poder de Deus. Eu vou colocar uma canção.